Paz e graça, irmãos. Liderança. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Liderança. O que é indispensável em um líder? Um líder representa muitas pessoas, ou poucas pessoas, ou um líder de uma família, ou um líder no trabalho, ou um líder em qualquer área da sua vida. Você que exerce uma liderança, que tem a responsabilidade de liderar, você, em primeiro lugar, você é uma referência para pessoas. Você que está ministrando, principalmente quem ministra a palavra, quem exerce a autoridade sobre um ministério, é indispensável na liderança algumas coisas. Vamos ver isso hoje, agora. Primeira coisa que é indispensável em um líder é se o que ele fala acrescenta na vida das pessoas. Se o que ele fala vem para acrescentar. Isso não só olhando para a minha liderança. Como estou dizendo, em primeiro lugar, isso serve para você. Porque você é um líder em alguma área da sua vida. Seja familiar, seja ministerial, seja qual área for, e se você não é, você vai ser um dia. Então o que é indispensável? Se o que ele fala, se o que ele ensina, acrescenta. O que o líder está falando, o que o líder tem passado, acrescenta na minha vida ou piora? Acrescenta na minha vida, vem para melhorar, realmente é algo da parte de Deus, realmente é algo que vem para o incentivo da melhora da pessoa que está ouvindo, para que essa pessoa se torne um humano melhor, uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. O que ele fala tem coerência com aquilo que Jesus falou? Então a primeira coisa é essa. A primeira coisa indispensável em um líder são os seus ensinamentos, serem ensinamentos que realmente causam efeito positivo nas pessoas. É ver se esses ensinamentos, se isso que ele está falando está causando nas pessoas ou vai causar fruto bom, fruto positivo na vida das pessoas. Se vai realmente fazer com que as pessoas venham crescer mais, se realmente vai fazer com que as pessoas melhorem a visão humana que elas têm, a visão da vida que elas têm. É a primeira coisa indispensável na vida de um líder. Porque o líder é o referencial. O líder é a referência. O líder é a pessoa a qual todos estão olhando, para a qual todos estão se espelhando, para a qual todos estão vendo. E tomando uma análise desse líder, a minha ação também vai ser referente àquilo que eu estou aprendendo desse líder. Então o que ele fala é de suma importância eu saber se o que o meu líder fala, ou se o que eu estou falando, eu como líder também, realmente está acrescentando para as pessoas. Então essa é a primeira coisa indispensável na vida de um líder. Porque o líder tem que falar o que ele vive. Falar o que realmente ele é. O que ele tem vivido. Amém? Essa é a primeira coisa indispensável na vida de um líder. Se o que ele fala frutifica, se o que ele fala acrescenta para as pessoas. Segunda coisa indispensável, está no mesmo patamar do primeiro ponto que a gente acabou de falar. É o quê? É o exemplo, é a vida. É a vida dele. É a vivência dele. Se o que ele vive é coerente com aquilo que ele fala. Se o que ele vive é coerente com aquilo que ele ensina. Por quê? Porque a pessoa tem que viver o que prega e pregar o que vive. Então, se ele ensina, o líder tem que viver o que ele está ensinando em primeiro lugar. Ele é o primeiro aluno dele próprio. Então, você líder, você que está se tornando um líder, você que está a caminho de uma liderança, você que é líder, sempre perceba, analise e tome cuidado para ver se você está vivendo, sendo exemplo do que você mesmo ensina, do que você mesmo fala. São dois polos, são equivalentes, polo norte e polo sul. Se um tiver deteriorado, a terra desequilibra. Portanto, são os dois polos de uma pessoa líder, uma pessoa referência de Deus na terra.
tá? Primeira coisa, líder, saber o que está falando e se o que ele está falando venha a produzir efeitos na vida da pessoa. Se está produzindo efeito, então ele tem que viver também o que ele está falando, porque senão está causando um desequilíbrio na vida dele próprio, está em contradição. Amém? Então, ensinar para acrescentar e viver o que está ensinando. Ou seja, ser exemplo aonde passa, onde vai, viver o que ensina. Isso é maravilhoso. Em terceiro lugar, para você que está acompanhando, terceiro lugar, a pessoa tem que ser acima do que ela tem. Sim, ser e não ter. É ver se o líder, é ver se nós como líderes estamos mais preocupados em sermos do que termos. Jesus, ele era mais, estava preocupado em ser mais do que a posição que ele tinha. Lembra? Ele foi como servo. Ele foi humilde, ele serviu. Você lembra? Ele lavou os pés dos discípulos. Ele foi humilde. Então, quer dizer, se ele lavou os pés dos discípulos, ele estava mais preocupado no que ele era para as pessoas do que no que ele tinha. Analise isso. Você como líder está mais preocupado em ter coisas, em ter objetos, em ter fortuna, em crescer por fora na área aquisitiva, mais preocupado com isso do que preocupado em ser por dentro, um ser de exemplo, um ser de caráter, um ser de honestidade e principalmente um ser de humildade. Então, essas três coisas são indispensáveis em uma liderança. Indispensáveis. É a pessoa saber o que ensina e ensinar algo que acrescenta para as pessoas. Os seus ensinamentos têm que acrescentar na vida das pessoas. Viver o que ensina e ser o que também ensina. Ser, mais preocupado em ser do que ter. Ser conhecido por ser e não ser conhecido pelo que tem, por ter alguma coisa. Ser respeitado pelo que é e não pelo que tem. Amém? Essas três coisas são indispensáveis numa liderança. Então essa questão de liderança, nós estamos comentando sobre esse assunto muito legal, muito importante, tá? Então um líder que é líder, um líder que está preocupado em ajudar as pessoas, um líder que está preocupado em ser amigo acima de tudo, um verdadeiro exemplo para as pessoas, ele ensina coisas que vai edificar, ele vive o que está ensinando, põe em prática o que ele ensina, ele é o primeiro exemplo a seguir os próprios ensinamentos dele, e ele está preocupado em ser verdadeiro, ser o que ele é, ser o que ele ensina, ser e não ter, ser e não possuir, ser alguém de humildade, alguém de caráter, está preocupado em passar nessa terra sendo alguém e não simplesmente sendo alguém que tem. Amém? Então Jesus era um líder assim. Ele ensinava o que edificava, era o próprio exemplo vivo do que ele ensinava, e ele estava mais preocupado em ser alguém de exemplo para as pessoas do que alguém que tem coisas, que possui coisas, mas lá dentro não sendo o que realmente tem que ser. Porque o que chama a atenção das pessoas em um líder, o que chama a atenção de pessoas que se espelham na gente, o que chama a atenção de pessoas que olham para nós como referência, é exatamente o líder ser, a pessoa realmente ter honestidade, ter caráter, ter bom exemplo, ter a preocupação, a prioridade em ser dentro da sua alma. Ele é. E isso vem de Deus. Porque o próprio Deus disse a Moisés: eu sou. Perceba que Deus é dono de todas as coisas. Mas Deus não disse a Moisés: eu tenho. Ele disse: eu sou. Sabe o que é isso? Deus está mais preocupado em ser do que ter. Amém? Deus abençoe.
Vamos falar um pouco mais sobre essa questão da liderança. É um assunto importante, é um assunto legal. Se acrescentou para você, pegue em nome de Jesus e seja abençoado. Que Deus te abençoe cada vez mais. Fique na graça de Deus. Um abraço.